Isso. Vamos. Então, vamos lá. Então, essa vai ser a primeira sessão plenária do COBENGE 2020. É uma sessão plenária que começa com a palavra desafio, e para nós está sendo um desafio organizar esse evento completamente online, virtual, e torcendo que funcione, que seja um sucesso. E isso é novo para mim, é novo para o professor Escavarda, o professor Uriel. O professor Uriel tem alguma experiência nisso. Mas vamos dar início e basicamente, vamos dizer, o título da nossa primeira sessão plenária é Desafios Globais no Novo Cenário para a Educação e Engenharia. E esses desafios são muitos. Novas diretrizes curriculares, novos paradigmas, inovação na engenharia, empreendedorismo, como hoje de manhã falou o professor Benedito, e, somando isso tudo, a pandemia, que nos trouxe desafios inesperados. Nós não estávamos preparados para enfrentar a pandemia pelo lado educacional, mas também trouxe soluções. Por lado algum. Né? Por lado algum, a gente não esperava por isso. Não esperava. Mas trouxe soluções. Nós temos aí, por exemplo, a questão do EAD, o ensino híbrido, que veio provavelmente para ficar. E sobre isso que nós vamos escutar vocês, né? Vocês que devem falar um pouquinho sobre esses desafios e até a introdução dessas novas tecnologias de ensino, que provavelmente algumas vão se perpetuar aí e vão se juntar à nossa prática cotidiana, acredito, a partir de agora. Sem dúvida. Mas, antes da gente iniciar, eu só falar rapidamente, primeiro apresentar a professora Valquíria, que deve estar entrando, todos já conhecem, mas ela é coordenadora. Na verdade, na coordenação dessa sessão estou eu, a professora Valquíria, e a Letícia Vandal, que é diretora da Bem Estudantil. Então, somos três. E teremos, assim, primeiramente, a apresentação do professor Uriel, seguida depois da apresentação do professor Escavarda, que todos já conhecem, aproximadamente de 35 a 40 minutos. Em seguida, abriremos para as perguntas e vamos fechar a sessão às 18 horas. A dinâmica das perguntas é importante, que todos saibam. As perguntas serão feitas somente pelo chat. Tá? E eu gostaria que fosse feita a pergunta e mencionado qual é o palestrante que deve responder essa pergunta. Essas perguntas serão coletadas pela professora Valquíria, que vai juntar em blocos e organizar por temas, né, para não ser muito repetitivo, e ela vai dirigir as perguntas ao professor Escavarda e ao professor Uriel, conforme a orientação da pessoa que dirigiu, que fez a pergunta. As perguntas, porventura, não forem respondidas durante a plenária, serão encaminhadas aos palestrantes para posterior encaminhamento das respostas. Sem mais delongas, né, vamos ao que interessa. Os currículos dos palestrantes está disponível lá aí no site do evento, então não vou ficar descrevendo, e o currículo, obviamente, vocês têm um currículo que é resumido, que já é bastante rico, mas vamos fazer, então, iniciar a apresentação com o professor Uriel Kuckerman, que foi ex-presidente da IFES, que é International Federation of Engineering Education Society, diretor da Inova Higher Education e diretor do Centro de Pesquisa e Inovação da Universidade de Tecnologia Nacional, na Argentina. Então, o professor Uriel tem muita experiência, aí vocês, se tiverem um tempinho, vão olhar publicações, muita publicação, muita experiência nessa área, e vai nos dar, então, o prazer da sua fala aí nos próximos 35, 40 minutos. Uriel, por favor, pode assumir a palavra. Ok, obrigado. Aí vou compartilhar a pantalla, ok? Sim. Está ok? Estamos já. Ok. Queridos colegas, boa tarde. É um prazer, é uma honra estar com vocês esta tarde. Peço desculpas porque não falo português, então de agora em diante falarei em espanhol. Disculpas, pero seguiré en español. Mi portuñol es muy básico. Y vamos a hablar entonces sobre los desafíos para la educación en ingeniería post pandemia, luego de esta situación tan terrible que estamos viviendo.
Para empezar, entonces, quiero traer aquí una frase de Einstein, quien me dijo esto justo inmediatamente después de finalizada la Segunda Guerra, que él dijo: un nuevo tipo de pensamiento es esencial para que la humanidad pueda sobrevivir y pasar a niveles superiores. Creo que este es un excelente punto de partida para esta charla de hoy, porque creo que hoy también estamos en ese punto en el cual hay que cambiar la forma de pensar las cosas que hacemos habitualmente. Yo digo que estamos frente a una tormenta perfecta, ya que varias emergencias confluyen. Por un lado, la democratización de la educación superior; por otro lado, la cuarta revolución industrial; la automatización; la transformación digital; en vuestro país, las nuevas directrices curriculares; y la pandemia. 6 factores que están produciendo esto que yo he dado en llamar la tormenta perfecta. Pero vamos a analizar cada uno de estos ítems en particular. ¿Qué hay sobre la democratización de la educación superior? Como se puede ver aquí en este gráfico, cada vez son más las personas, por suerte, que buscan educación superior. En el año 2000, a nivel mundial, se estimaba que la cantidad de alumnos en el nivel superior era de 423 millones. En la actualidad se estima que ya es el doble, y se espera que para el año 2040 vuelva a crecer otro tanto. Con lo cual, estamos viendo que hay mucho mayor acceso de la población a la educación superior, y esto genera un desafío para todos nosotros. Yendo al tema de la cuarta revolución industrial, y en particular con datos del World Economic Forum sobre Brasil, se puede ver allí, lo voy a ampliar para que se vea mejor, cuáles son las demandas de las empresas, de la industria, en cuanto a las habilidades de los nuevos profesionales. Y si ustedes se fijan allí, lo que están pidiendo en muchos casos no está en ninguno de las currículas de nuestras carreras. Desculpa, professor Sim, Liel. por favor, Temos um problema aqui. A plateia ainda não entrou, porque só abre para a plateia a partir das 16h15, Luiz Paulo. Só nós e as pessoas da comissão organizadora é que estão assistindo. Aberta. Desde as 14 horas está aberta para o público. Bom, desculpa essa intromissão, mas... Bom, disseram o contrário para mim. Desculpa, milhão de perguntas. No hay problema, no hay problema. Sigo entonces, ¿sí? ¿Sigo? ¿Cómo estaba? Bueno, como decía, recién en quinto lugar aparecen en las demandas de la industria lo que es específico de la ingeniería. Pero si ustedes se fijan, la mayoría de las demandas de habilidades de los nuevos profesionales son temas que, como decía, no están en nuestros currículums y no enseñamos en nuestras universidades. Siguiendo con el panorama en Brasil, si ustedes se fijan, de estos mismos estudios, estas mismas encuestas, surge que las empresas solo buscan formación para su personal, solo el 15% la busca en instituciones de educación privada y pública. Esto está diciendo que nosotros, las universidades, no estamos formando los profesionales que la sociedad está demandando. Las empresas se buscan otros lugares a donde formar a sus profesionales, y esto es un enorme desafío para nosotros. También hablé de la automatización. Aquí tienen un libro que escribió recientemente este periodista Andrés Oppenheimer, que dice, entre otras cosas, que los gobiernos, usa esta expresión, se tienen que poner las pilas, invertir más en mejorar la calidad educativa, en el reentrenamiento de la gente, en la ciencia, en la tecnología, para generar empleos más sofisticados que los robots difícilmente puedan reemplazar a corto plazo. Efectivamente, como también dice este otro autor, la educación superior en la era de la inteligencia artificial requiere generar nuevas alfabetizaciones.
alfabetizaciones de datos, alfabetizaciones tecnológicas y alfabetizaciones en lo que hace al ser humano, a cómo nos relacionamos y cómo con otros y cómo evaluamos el impacto social, el impacto ético, etc. Todas cuestiones que, insisto, en muchos casos no se desarrollan en nuestros cursos en las universidades. Por otro lado, yo mencioné también el tema de la transformación digital en la educación. ¿Qué significa la transformación digital en la educación? Podemos plantear 3 niveles en este sentido. Está el nivel operacional, que es cuando la tecnología solo se usa de un modo instrumental, que es mayormente lo que hacemos hoy en día. A nivel integrador, que es cuando la tecnología se aplica a los currículos actuales y a la organización de la enseñanza y del aprendizaje. Pero el gran desafío es llegar al nivel transformador, que es cuando el plan de estudios y la organización de la enseñanza y del aprendizaje cambian para aprovechar las tecnologías disponibles. Este es otro de los desafíos que tenemos, cómo hacer pasar del modo instrumental del uso de la tecnología a un modo en el cual aprovechemos la tecnología para mejorar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes. Bueno, en vuestro país están estas nuevas directrices, en nuestro país también estamos con nuevos estándares, esto está ocurriendo de manera regional, que nos presenta otro desafío. ¿Por qué? Porque nos está hablando de competencias. Y hasta ahora nosotros teníamos una educación basada en contenidos. Y ahora que tenemos que migrar a este modelo de educación basada en competencias, aparecen demandas y desafíos que tienen que ver con la formación de los profesores, tiene que ver con adaptarse a nuevas metodologías, a enseñar de maneras diferentes a como lo hicimos por siglos. Y por último, en esta tormenta perfecta a la que yo hacía mención, apareció la pandemia. Y la pandemia ha generado impactos en todo el mundo. Si vemos aquí titulares de diferentes lugares del mundo, en todos se está diciendo que la universidad va a cambiar a partir de la pandemia. La universidad, como dice aquí, no va a ser la misma después de esta crisis del coronavirus. La pregunta es cómo va a ser, cuáles son esas necesidades que aparecen frente a todas estas demandas. Bueno, aquí tenemos un documento elaborado hace 2 años, mucho antes de la pandemia, donde 600 rectores de universidades de Iberoamérica declararon que era necesario flexibilizar y aplicar métodos educativos innovadores, alianzas, cursos y certificaciones con empresas de diferentes industrias, utilizar plataformas globales. Fíjense, ya hace 2 años los rectores de Iberoamérica hablaban de ofertas formativas híbridas, que hoy ya lo vemos como una necesidad imperiosa, nuevas titulaciones y competencias transversales de los estudiantes. Todo esto ya estaba dicho por todos nuestros rectores hace ya 2 años. Y creo que ahora este tema de la pandemia ha acelerado este proceso. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos entonces flexibilidad, que quiere decir que los estudiantes puedan elegir sus trayectos formativos y adaptar nosotros como docentes nuevas modalidades de enseñanza y de aprendizaje. Incorporar la equidad, que es asegurar el acceso igualitario a los recursos tecnológicos que necesitamos y vamos a necesitar para la enseñanza y el aprendizaje. Hoy sabemos que hay muchos estudiantes que no están teniendo, y algunos docentes, que no tienen las conexiones adecuadas, no tienen la tecnología adecuada. Necesitamos mayor colaboración interdisciplinar e interinstitucional, las alianzas entre universidades del país y con otros países. Y por último, la formación. Necesitamos formar a nuestros docentes. Muchos de nuestros docentes están acostumbrados a enseñar como ellos aprendieron. Y entonces están utilizando metodologías que ya hoy resultan anticuadas, que hoy resultan inadecuadas. Entonces hace falta formar a los docentes para que puedan adaptarse a esta nueva realidad. Así las cosas, podemos aquí ver lo que algunas personas están diciendo precisamente sobre estos temas.
Fíjense aquí, el ex rector de la Universidad de Utrecht en Holanda dice: la pandemia está acelerando los cambios de una manera formidable. Esto que decíamos recién, ¿no? Estamos haciendo unos pasos acelerados hacia el futuro, forzados por esta situación de pandemia, pero lo importante es que pasada la pandemia no volvamos a hacer lo que hacíamos antes. Y aquí dice, y esto también es para tener en cuenta en un artículo recientemente publicado en la revista Nature, que dice: las universidades a las que probablemente les irá mejor son aquellas que son ricas y poderosas. ¿Por qué? Porque todo esto requiere de recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos de formación, etcétera, etcétera. Entonces yo me pregunto, y comparto con ustedes esta pregunta: ¿cuáles son las llaves maestras del futuro mediato en la educación superior? Y yo tengo mi respuesta para esta pregunta. Yo creo que pasa por la innovación educativa y por la tecnología. Creo que allí está la clave de cómo podemos enfrentar estos desafíos que se nos presentan en la actualidad. Pero vamos a ir un poquito más en detalle a explicar ¿qué se entiende por innovación educativa? ¿Qué se entiende por tecnología? Innovación educativa tiene que ver con el aprendizaje. Y el aprendizaje, para ser efectivo y para que sea innovador, tiene que ser activo, o sea, los estudiantes tienen que ser algo más que simplemente individuos que están sentados escuchando lo que el profesor dicta en su clase magistral. Tiene que estar centrado en el estudiante. Tenemos que corrernos de ese modelo de educación centrada en el profesor para ir a un modelo de educación centrado en el estudiante. Tiene que estar basado en proyectos, porque esa es la mejor forma de desarrollar el conocimiento y de acostumbrarse, que los estudiantes se acostumbren a trabajar del mismo modo que van a trabajar cuando vayan a la industria o a las empresas a trabajar. Tiene que ser adaptativo. ¿Qué quiere decir? Que se adapte a las necesidades individuales de cada estudiante, porque los estudiantes que tenemos en una sala, en un salón de clase, no son todos iguales. Entonces tenemos que aprovechar las ventajas que nos da la tecnología para adaptar la formación a las necesidades individuales de cada estudiante. Y en ese sentido, también es importante incorporar esta metodología que se llama el aprendizaje invertido. O sea, dedicar el tiempo que los estudiantes están en el aula a actividades más enriquecedoras y de mejor resultado que simplemente estar sentados escuchando la clase magistral del profesor. Bien, ¿qué significa? Sigamos con qué significa la innovación educativa entonces. La innovación educativa significa entonces formación de los profesores para poder manejar todas estas nuevas modalidades y estas tecnologías. Significa incentivos que pueden ser económicos, pero que pueden también ser de otro tipo. Incentivos que le lleguen a los profesores, haciéndoles ver que el esfuerzo que están haciendo es reconocido por alguien, que no dé lo mismo que un profesor que se limita a dictar su clase durante horas, a otro profesor que desarrolla estrategias de aprendizaje activo, que desarrolla aprendizaje invertido, que hace aprendizaje basado en problemas, etc. Se requiere flexibilidad desde los tiempos, desde las modalidades, desde la selección de los caminos curriculares, o sea, permitir instancias híbridas o semipresenciales y permitir que los estudiantes puedan elegir el trayecto que van a seguir para su formación de acuerdo a sus intereses y necesidades particulares. Y por último, hacen falta recursos. Claramente, esto no es una cuestión solamente de voluntad. Hace falta recursos para poder hacer estas cosas, ya sea recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de todo tipo. Yo decía que las claves de las llaves maestras de esta situación, de todo esto
desafíos que se plantean pasaban por la innovación educativa y por la tecnología. Y con respecto a tecnología, lo que necesitamos son bibliotecas digitales que estén accesibles a todos los estudiantes, que les permitan acceder a la bibliografía de una manera sencilla y de una manera, digamos, abierta. Sistemas de proctoring, o sea, ahora estamos viendo que a la hora de tener que hacer exámenes a alumnos que están en formato virtual o a distancia, entonces necesitamos estos sistemas de proctoring que garanticen la seriedad con la que se realizan estas examinaciones. Lo mismo que sistemas antiplagio, para detectar rápidamente cuando un trabajo de un estudiante es simplemente un cut and paste, una selección de copias de otros documentos. Herramientas de teleconferencia como esta que estamos utilizando ahora y que hemos utilizado durante todo el año. Plataformas digitales, en algunos lugares se usa Moodle, en algunos lugares se usan Blackboard, otras plataformas. Todo esto, todos estos recursos tecnológicos implican dinero. Hay que hacer inversiones económicas importantes para poder disponer de esta tecnología en tiempo y forma. Por eso digo que se requiere una mayor inversión en tecnología. Y esta inversión en tecnología no la puede hacer solamente las universidades. Aquí tiene que haber un apoyo del Estado para lograr, ya sea en la forma de créditos blandos, o sea en la forma de aportes no reembolsables, o de la forma que sea, para que no solo las universidades puedan disponer de la tecnología, sino también los alumnos puedan disponer de la tecnología. Que los alumnos puedan disponer de una buena computadora, una buena conexión a Internet. Esto es imprescindible para poder desarrollar todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Es cierto que esos costos se pueden reducir utilizando software libre o haciendo desarrollos en consorcios. Yo no conozco en el país de ustedes cómo son las alianzas entre universidades, pero en nuestro país existen algunas redes de universidades que desarrollan software de manera colaborativa y lo ponen a disposición de toda la comunidad académica, con lo cual de esa manera se reducen costos de una manera significativa. Y cuando vamos a Internet, al costo de Internet, a la accesibilidad a Internet, aquí yo traigo esta nota publicada en un diario británico, donde el creador, Tim Berners-Lee, el creador de Internet, dice el acceso a Internet debería ser abierto, debería ser un servicio universal, un derecho universal, como dice él, ¿no? Y creo que este es un tema que hay que tener en cuenta y que los estados deben ir analizando para poder resolver, porque definitivamente es una cuestión que, como el agua o como la electricidad o como el transporte, hoy ya es un derecho universal y un servicio público que debe ser considerado de esa manera. Bien, entonces, recapitulando, dijimos que estábamos frente a esta tormenta perfecta con varias emergencias que están confluyendo, estas que estuvimos describiendo hasta este punto. Entonces la pregunta es, ¿cómo encaramos todo esto? ¿Cómo miramos hacia el futuro? Entonces podríamos pensar mágicamente en ir a la pitonisa, a la adivinadora, que nos cuente cómo va a ser el futuro. Claramente esta no es una alternativa viable, todos vamos a estar de acuerdo con eso. O podríamos, como en aquella vieja película en donde el protagonista viajaba en el tiempo con esa máquina que se ve en la imagen, ir al futuro y ver qué es lo que pasa y entonces poder anticiparnos. Pero también sabemos que esto es una fantasía y que esto no se puede hacer. Entonces yo recurro aquí a una frase que se le atribuye a varios, pero según dicen, el primero que la mencionó fue Abraham Lincoln, que dijo: la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y me parece que esto es muy pertinente y muy apropiado para este momento en el que estamos. Ese futuro que no conocemos, tenemos que crearlo.
y creo que las universidades son el lugar donde esto tiene que ocurrir definitivamente. Ahora bien, para tener algunas ideas más concretas de cómo encarar el futuro inmediato luego de esta pandemia, represento aquí un slide que fue elaborado por la UNESCO, que indica algunos de los pasos a seguir a continuación, digamos, ahora en este momento, aún todavía durante la pandemia y cuando finalmente salgamos de ella. Y entonces lo que dice la UNESCO es, en primer lugar, apoyar. ¿Qué quiere decir apoyar? Desplegar mecanismos de soporte tecnológico, pedagógico y socioemocional para apoyar a los estudiantes. O sea, hacer un análisis a fondo y ver qué estudiantes no pudieron cursar o no cursaron como corresponde o no aprendieron lo que tenían que aprender. Y entonces ver qué soporte tecnológico o pedagógico o inclusive socioemocional le podemos dar a esos alumnos que quizás no pudieron seguir con sus actividades académicas de la mejor manera. Por otro lado, dice también la UNESCO, planificar, anticipar escenarios alternativos, calendarios y recursos requeridos para una normalidad diferente. Sabemos a ciencia cierta que el próximo ciclo académico va a seguir siendo todavía bajo el efecto de esta pandemia. No sabemos si será igual, mejor, peor, pero sabemos que no vamos a volver a la situación en la que estábamos antes, con lo cual hay que planificar esos escenarios para estar más preparados. Este año la emergencia nos tomó de sorpresa y no estábamos preparados. Sería una pena, sería un desatino que el próximo año nos encuentre nuevamente sin haber previsto y sin haber planificado esos escenarios para ver cómo encararlos. Y una vez que se reabran las aulas y las universidades, entonces habrá que ver cómo recuperar. Y ahí, a la hora de recuperar, es importante la evaluación formativa, no solamente la evaluación sumativa, que es aquella que pasa por un examen final, sino evaluar a lo largo del proceso, evaluar los aprendizajes a lo largo del proceso, para poder tener idea de dónde están los problemas, para poder intervenir y compensar las desventajas siempre que eso sea necesario. Y por último, rediseñar, extraer lecciones de la experiencia, de la experiencia de continuidad para mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje y reestructurar. ¿Qué es lo que está diciendo en suma todo esto? Tenemos que prepararnos para los próximos escenarios en los cuales se desarrollará la educación superior y particularmente la educación en ingeniería en nuestros países, analizando cuáles pueden ser los diferentes escenarios y pensando que aún cuando volvamos cuando la pandemia haya sido superada y volvamos a la normalidad, esa normalidad no debería ser igual a la normalidad prepandemia. Sería un crimen, sería una pena que todo lo que hemos aprendido, si se quiere, a la fuerza durante este año, no lo aprovechemos para tener después mejores metodologías, mejores tecnologías, mejor calidad del aprendizaje de nuestros alumnos. En España, para no ir cruzando el océano, precisamente Manuel Castells, conocido por muchos, él ha escrito libros muy, muy importantes sobre temáticas vinculadas con educación y tecnología. Él dijo en una entrevista de hace poco tiempo, dice, deberíamos iniciar la evolución hacia un sistema híbrido de presencial y virtual, no solo por razones sanitarias, también por razones pedagógicas. O sea, lo que está diciendo Castells es necesitamos cambiar esa lógica de la universidad absoluta y exclusivamente presencial para ir a una universidad que, como se dice aquí, que sea híbrida, que permita que sea flexible, que permita facilitar
el acceso a la educación, no solo in situ, sino también a distancia, utilizando tecnologías, utilizando plataformas, etc. Y no solo por razones sanitarias, sino también porque sirve para aprender mejor. En las encuestas que nosotros estamos haciendo, y no sé si ustedes, supongo que ustedes también estarán haciendo, estamos verificando que muchos de nuestros estudiantes están más conformes ahora con estas metodologías que con las anteriores. En mi curso en particular, que acaba de terminar este año, les hice una pregunta concreta. Le pregunté a todos los alumnos de mi curso, si el año que viene volviéramos a una situación normal, ¿ustedes preferirían tener la presencialidad completa, mayor presencialidad que distancia, mayor distancia que presencialidad o todo a distancia? Más del 80% respondió o todo a distancia o más distancia que presencial. Y ninguno de ellos dijo que quería volver al sistema 100% presencial. Yo los animo a ustedes, si están a tiempo, que hagan esta pregunta a sus estudiantes y es muy probable que obtengan respuestas parecidas o similares. Para ir terminando entonces, como se ve en estas fotos y como se suele decir, siempre que llovió paró. La foto de la izquierda es de Fukushima cuando fue el tsunami y la foto de la derecha es cómo está hoy ese mismo lugar. Se reconstruyó, se volvió a funcionar, pero mejor. Esta otra situación es del huracán Katrina en New Orleans. También se reconstruyó, se volvió a hacer y se aprovechó para hacer las cosas mejor. Entonces, como empecé con una frase de Einstein, quiero terminar también con una frase de él, que dijo, en esta ocasión, antes de la guerra, en el año 33, dijo, solo a través de peligros y agitaciones las naciones pueden alcanzar desarrollos ulteriores. Ojalá los trastornos actuales conduzcan a un mundo mejor. Creo que esta frase podría haber sido dicha en este año y sería absolutamente pertinente al tema que estamos tratando. Con eso entonces termino mi presentación, le doy lugar a mi querido amigo Luis Cabarda y obviamente quedaré aquí para las consultas o para los comentarios que quieran hacer a posteriori. Muchas gracias. Muito obrigado, Uriel. Muito obrigado pela palestra. Creio que adicionou muito ao evento e que vai proporcionar boas discussões. Tem que ficar aí para responder, porque eu creio que vai suscitar muitas perguntas. Bom, agora vamos convidar, primeiro, novamente, me desculpar aí, que nós iniciamos um pouquinho mais cedo, 3 ou 4 minutos mais cedo do que estava no calendário, mas vamos dar sequência. As perguntas, novamente, como já havia falado, mas alguns não estavam presentes, as perguntas devem ser feitas pelo chat, encaminhadas para a professora Valquíria, e deve ser identificado para quem ela está sendo dirigida. E assim, posteriormente, a Valquíria vai poder juntar as perguntas em blocos e fazê-las diretamente para o Uriel ou diretamente para o Scabarda. Caso tenha mais perguntas do que o tempo que eles vão ter disponível para responder, aí, então, nós vamos encaminhar as perguntas adicionais e as respostas serão encaminhadas posteriormente para todos os participantes. Bom, agora vamos chamar, então, o professor Scabarda, que é uma pessoa conhecida nacional e internacionalmente, detetor de inúmeras condecorações por sua contribuição na educação e engenharia, não só no Brasil, mas também no mundo, e é vice-presidente administrativo da PUC. Então, vou chamar o professor Scabarda para falar um pouco também sobre os desafios globais do novo cenário para a educação e engenharia. Professor Scabarda, por favor, pode falar. Então, estamos aguardando. Microfone. Me ouve? Agora sim, Scabarda. Então, o teu microfone estava fechado. Fica à vontade. Estava desligado o microfone. Olha, sim. Eu queria agradecer essa sua introdução extremamente generosa, que vai muito para lá do que são os meus méritos reais. Mas eu agradeço
essa introdução generosa e entendo como uma gentileza de amigo. Na verdade, a área de educação e engenharia é uma área que apaixona. Todas as pessoas que estão aqui estão apaixonadas de maneira direta ou indireta por esta área. É uma área curiosa, é uma sub-área da área de educação que tem características bastante interessantes. Então, eu gostaria de começar então a minha palestra. Eu vou colocar aqui, vamos ver se aparece direitinho aqui. Vocês conseguem ver o que eu coloquei na tela? Não estamos vendo, não, Escavarda. Então, como é que eu faço para isso ir para a tela, meu Deus? Está na minha tela. Está na sua tela? Aí você tem um botãozinho amarelo ali que é de compartilhar. Vê se você consegue... Compartilhar? Vou ver aqui. Não. Não estou vendo esse botãozinho amarelo. Isso deve estar onde? Embaixo, Escavarda, é verde. É Está verde. escrito Share Screen. Embaixo, do lado do chat. Aí eu já vou me desculpar pela minha... Peraí que eu fiz bobagem. Eu liguei o Excel, que também é verde. Ah, tá. Eu sou daltônico, essa diferença desse verde para o amarelo, para mim, é impossível. Veja se vocês estão vendo alguma coisa, não, né? Não, continuamos sem ver. Estão me vendo? A gente está te vendo. Estamos se vendo, sim. Eu só não estou conseguindo share screen. Compartilhar, peraí. Aí depois vai ter compartilhar tela. Você aperta. Vocês estão vendo agora? Está compartilhada. Ainda não. Agora, tenta clicar na tela que tu quer compartilhar. Agora coloca na tela. Começa o processo de novo. Clica primeiro em compartilhar a tua tela ali naquele botãozinho verde. Depois disso, tu seleciona a tela atual que tu tá e daí tu coloca em compartilhar. Tudo que pode dar errado dá, né? Escavarda, você não quer enviar para nós naquele grupo do WhatsApp a tua apresentação? Se você enviar por lá para nós, a gente pode encaminhar compartilhar por você. No WhatsApp? Isso. Eu não estou achando aqui o ícone do WhatsApp. Você tem o WhatsApp? Não tenho. Eu não estou achando. A gente fica um pouco tenso. Se você tem ajuda aí, Escavarda, acho que é mais fácil a pessoa te ajudar já com o compartilhamento da tela do que enviar pelo WhatsApp. Quero compartilhar isso aqui. Espera aí. Estou aqui, o meu genro está me ajudando. Se ele não conseguir, é porque ele vai conseguir. Vai, é questão de ter um pouquinho de paciência. Onde você Só um minutinho. Estou no Zoom. Estou nesse daqui, mas não clica não, porque eu já estou nele. Eu já estou nele. Acho que é por aqui. Vou compartilhar por aqui, Maurício. Elas têm um botão. Olha, eles estão todos aqui, ali. Todo mundo ali. Só falta... Cadê sua ali onde tem o botão de mutar o áudio, o vídeo, ali embaixo vai ter o compartilhamento de tela. Daí, seleciona ali. Isso.
Eu acho compartilhar ali. Se você apertar o botãozinho verde, vai estar lá escrito compartilhamento de tela. É só tem o compartilhar aqui, mas não tem botão verde, não. Então, compartilhar, você tem tela quando você aperta ele? Eu vou mostrar a minha tela para ti, daí tu consegue ver. Espera, deixa eu voltar para o Zoom aqui. Todos aí. Aqui agora é só botar aí. Se você conseguir botar aí, todo mundo... Quando eu compartilho, vocês viram que aparece tudo, né? Isso, só tem que clicar ali que daí tu vai conseguir compartilhar a tua tela, naquele botão verde. Ele acabou indo lá para cima quando eu compartilhei minha tela. Ele apertou o botão verde. Daí, quando tu clicar no botão verde, agora tu clica na tela que tu tá vendo do Zoom, daí tu clica. Isso, agora já tá entrando. Agora sim. Agora foi. Agora tu coloca na tela que tu quer mostrar do PowerPoint. A sua apresentação. Aí. Pronto. Estamos vendo. Estamos vendo. Perfeito. Tanto de graça. Nada como alguém que conheça o assunto, né? É isso aí. Bom, vamos chegar lá, né? Uma das coisas que eu digo aí, e que vale para mim, é que essa pandemia, de tal maneira, pressionou as pessoas, que as pessoas estão tendo que aprender o que não queriam aprender de jeito nenhum. Mas tem que aprender. Verdade. Bom, olha, vou começar a minha apresentação com uma discussão. O que é diferente nessa pandemia? Eu acho que muito disso, Uriel, você já falou. Eu não vou, em momento algum, tudo que eu vou dizer está absolutamente em linha com o que você falou. Talvez eu cubra algumas coisas um pouco diferentes, mas eu estou totalmente em linha com tudo que você falou. Portanto, nós dois, que já esperavam por isso, estamos absolutamente alinhados. A revista The Economist dedicou um número exclusivamente à pandemia. É óbvio que, vindo do The Economist, ele estava querendo discutir aspectos econômicos associados à pandemia. Ou seja, a existência de uma pandemia teve dramáticas consequências econômicas, que é isso que interessa essa revista The Economist. Então, ela fez uma série de comentários que estão na tela, vocês devem estar vendo, e que colocam algumas características importantes dessa pandemia. Em primeiro lugar, a pandemia pode aparecer em qualquer lugar. E as pessoas ficam discutindo por que apareceu aqui, não aqui, por que na Argentina, por que não no Brasil, por que apareceu em Buenos Aires e não apareceu em Jujuy, e por que apareceu no Rio de Janeiro e não no Amazonas. Então, começam a tentar entender lógica, porque aqui, segundo a revista, isso é absolutamente irrelevante. O importante é encontrar uma solução para a pandemia. Nenhum de nós vai entender rapidamente quais são as razões para que um lugar seja mais propício que outro. Um outro item que essa revista coloca, que é muito importante, que é uma visão falsa de que essa doença ataca fundamentalmente pessoas que tenham, eu acho essa palavra horrível, mas está de moda agora, comorbidades. Eu acho que essa palavra é um neologismo de extremo mau gosto. Mas, enfim, pessoas que tenham comorbidades ou pessoas que têm idade avançada. Essas pessoas compõem grupos de risco. Então, não é verdade que só essas pessoas elas se infectam. A pandemia tem feito muitas vítimas entre jovens. Nós temos que saber que jovens que são saudáveis ou aparentemente são saudáveis, eles podem ser vítimas da pandemia. Uma outra coisa curiosa que a gente tem que levar em consideração é a forma com que essa pandemia ela se propaga. Ela se propaga por saliva, gotículas de saliva. Então, gotículas de saliva podem ter várias dimensões. Dimensões muito grandes, gotículas relativamente pesadas,
outras mais leves. Existe um tamanho correto em que elas flutuam no ar e elas transmitem. Um pouco maiores, mais pesadas, elas caem. Mas existe uma dimensão, e nós produzimos muito das gotículas, elas se mantêm no ar. E elas são o mecanismo mais importante de propagação da pandemia. Este é o verdadeiro vetor. Outra coisa que é uma visão falsa é de que as superfícies são importantes fontes de propagação. Então, se existe uma superfície limpa e alguém que está infectado toca nessa superfície, ele infecciona a superfície. Alguém que vem depois e toca de novo, se infecciona. Isso não é uma forma importante de disseminação. É claro que a pessoa que tocou ali, depois passando a mão nos olhos, é aí que vem o grande problema, via mucosas, fundamentalmente dos olhos. Então, é importante que se entenda na pandemia esses vetores, que são os vetores de propagação. Outra coisa que é uma coisa específica da pandemia que é diferente da influenza. Nós todos conhecemos a gripe comum. A gente sabe que no inverno, vocês que têm lá na Argentina, no inverno, certamente mais rigoroso que o nosso, as pessoas ficam todas gripadas. Se cobrem, se colocam os seus adereços todos, e são fontes terríveis de formação de gripe. Aqui não. Qualquer estação do ano é uma estação favorável a essa pandemia. Então, ela é diferente da influenza nesse aspecto. Como a propagação se dá pelo ar, por gotículas, o uso de máscaras, ainda que seja um uso pouco agradável, desagradável, incomodativo, ele é essencial. Eu só não estou usando máscara porque, graças a essa nossa forma de tratar, eu estou completamente isolado, eu estou numa ilha. Completamente isolado numa ilha com pessoas que estão isoladas comigo. Caso contrário, tinha que estar usando máscara. E a máscara é realmente um importante mecanismo de defesa, por causa da forma com que a propagação se faz. Agora, aqui vem esse último item que vocês devem estar vendo, é a questão da origem étnica. Vocês da Argentina têm talvez um problema de distribuição étnica muito mais simples que temos nós no Brasil, mas aqui as pessoas começaram a associar fragilidades genéticas a origens étnicas. Isso é falso, mas esse é um assunto recorrente, sempre volta, sempre volta, sempre volta. Aquela pessoa que pertence a determinada etnia, ela é muito mais é mais provável que ela se infeccione. Não é verdade. O problema não está na origem étnica, está na pobreza. E aqui vem um item, talvez dos mais duros da pandemia. É que onde você tem uma iniquidade social, e o Brasil é um país onde a iniquidade social é muito alta, e vocês sabem disso, a pandemia dá uma contribuição para aumentar mais ainda essa iniquidade. As pessoas que têm menos recursos são as pessoas que vão se infeccionar com muito mais facilidade, que vão ter muito mais dificuldade de tratamento, que são pessoas que têm muito mais possibilidades de realmente ter consequências bastante sérias. Então, aqui a gente vê que, por causa dessa visão falsa de origem étnica, nós temos um problema que a Covid-19 nos traz, que ele é muito prejudicado por desinformação. Existem
Vocês devem ter acompanhado desde o início essa pandemia. Os médicos não sabiam tratar nada. Aliás, continuam sem saber. Não existem remédios específicos, não existem maneiras absolutas de impedir a sua disseminação. Então, nós estamos diante de um problema que nós científica e tecnicamente, não resolvemos. Se por cima disso você tem desinformação, que é natural que aconteça, você começa a ter envolvimento político. Aliás, nós vimos abundantemente isso no Brasil e um pouquinho na Argentina também. Um envolvimento político que resultava até de teorias conspiratórias. Acontece, as teorias conspiratórias estão todas aí na esquina, esperando o momento de aparecer. Então, o que eu queria dizer é que esses são os itens que a revista The Economist mostrou, apontou como sendo características importantes dessa pandemia e que nós temos que entender, que eu queria trazer para essa nossa conversa. Agora vamos passar para aquilo que talvez seja o tema que mais nos importa, que é a questão da pandemia e o ambiente educacional. Esse é um problema bastante complicado. Imaginem que agora nós temos uma situação que nós decidamos, e temos que decidir, que nós vamos ter que ter um distanciamento social de 2 metros entre as pessoas. E agora? Como é que nós vamos dar aula? 2 metros entre as pessoas, uma sala de aula, vão caber 6 alunos, 8 alunos. E aí? E aí, paciência, tem que resolver o problema, porque o problema foi colocado. Isso fez com que, foi dito, e o Uriel já falou, as aulas online se tornaram mais frequentes. No primeiro momento, Uriel, porque se não fossem as aulas online, nada. Ou aula online ou nada. Substituto da aula online é nenhum, é coisa alguma. Então, ela era, por si só, a solução. Agora, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que as pessoas desenvolveram o que tiveram que desenvolver, material para ser usado sincronamente, ou seja, a aula, que nós chamamos de aula, o momento da aula, ela se faz sincronamente com uma apresentação como essa que eu estou fazendo. É uma coisa síncrona, mas que pode ser gravada e pode se transformar em algo assíncrono que os estudantes podem levar depois e podem consultar. Ou seja, um passo à frente. Ou seja, a existência de uma disciplina online, isso vai de acordo com o que você, Uriel, já falou, ela traz uma possibilidade a mais que não existia antes. Bom, então aqui nós podemos ver, como está dito aqui por escrito, que foram 2 os fatores que facilitaram o desenvolvimento das atividades online. Em primeiro lugar, é que essas atividades trouxeram recursos de valor pedagógico muito importantes. Alguns eram muito importantes e que eram usados tanto na disciplina para a qual eles foram construídos, mas eram usados também por outras disciplinas. Era um material didático valioso. E aqui, nós somos professores. Se não fosse uma pressão na garganta, ou faz, ou fica por fazer, nós não iríamos nunca ter proficiência no uso desse material. Eu já dei uma exibição no início da apresentação de como a gente tem que se esforçar para aprender uma coisa nova, ainda mais depois que vem algum cabelo branco. Então, nós temos que nos adaptar a uma situação nova e temos que ser proficientes no uso desse material. Bom, então nós temos um novo cenário.
Como é que se responde ao novo cenário? Primeiro, como foi que as coisas aconteceram? Qual a história? Nós estávamos bem, sem nenhum problema, não conhecíamos um problema sério que estava por acontecer. De repente aparece uma epidemia que tão complicado era que chamamos de pandemia. No fundo, a palavra pandemia já é uma epidemia, porque epidemia já significa uma coisa que acontece no mundo inteiro. Mas resolveram usar uma palavra com reforçativo, que era uma pandemia. O que é isso? Se é algo novo que apareceu e que nós tivemos que, sem nenhuma capacidade de planejamento, ou com muito pouca capacidade de planejamento, tivemos que resolver. Onde é que vieram os problemas maiores? O problema maior que apareceu foi nas escolas de educação infantil e nos cursos dos anos do Fundamental 1. Eu não sei, esse nome pode não ser aplicável para a Argentina, mas você entende. Criança. Enquanto você é criança, até determinada idade, você não pode ter o curso online. O aluno precisa de ver o professor, precisa, às vezes, até tocar o professor, precisa de uma presença corpórea maior. Então, o que nós chamamos no Brasil de curso das aulas, anos iniciais do Fundamental 1, de qualquer maneira, além disso, nas escolas infantis, eu acho que vocês entendem essa linguagem que eu estou usando, as crianças não têm condições de seguir. Por quê? Porque elas não têm autonomia, elas não conseguem conviver com atividades longas, as atividades têm que ser curtas e têm que ser dirigidas. Então, se nós quisermos um ambiente educacional favorável com pessoas de mais baixa idade, nós temos que ter aulas presenciais. Então, essa questão que nós estamos colocando aqui, de aulas online, não valem para o ensino fundamental dos primeiros anos, como também não valem para o ensino infantil. Bom, existe um outro problema. Existem cursos que, pela sua forma, pela sua maneira de ser, existe a presença concomitante de grupos de alunos e professores. É inevitável. É o caso dos laboratórios, por exemplo. Nós, que somos professores de engenharia, sabemos que um curso de engenharia sem laboratório é uma fantasia. Nós todos sabemos disso. Mas, aliás, outros cursos que não de engenharia também. Os cursos iniciantes dos alunos, mesmo os garotos precisam de laboratórios. Mas, voltando aqui para o nosso mundinho de educação e engenharia, é impraticável pensar em educação e engenharia sem laboratório. Então, o laboratório exige a presença concomitante portanto, do que eu resolvi chamar aqui, na falta de uma linguagem melhor, nós não vamos ter uma aglomeração controlada, se vocês me entendem. Aglomeração controlada seria um ambiente em que você tem aglomeração controlada, porque você tem um número pequeno de pessoas e que são feitas em condições em que você pode evitar problemas maiores. Então, aqui, é inevitável, e aí nós vamos voltar à tecnologia, é inevitável que a gente use técnicas do que a gente costuma chamar de flipped classroom, que é a sala de aula invertida. Que é o contrário, ou seja, quando as pessoas estão juntas, elas fazem muito mais atividades colaborativas de natureza prática, aquelas em que a gente precisa, um está vendo o outro, a gente precisa tocar um ao outro, precisa conversar, muito mais do que aquelas atividades que antes eram as das aulas, em que o professor dava a sua aula, como você falou, aula magistral para os seus alunos. Essa vai ser substituída por
para os alunos estudarem previamente em casa, e aí o Flipped Classroom. Ou seja, eles vêm já com dúvidas, com coisas que eles não entenderam, com um estudo, ou veja bem, com um estudo precedente razoavelmente bem feito, esperamos pelo menos, e vão ter no ambiente de, me permito a linguagem, controlada aglomeração, elas terem as atividades colaborativas e de natureza prática, que são inevitáveis, que são importantes na engenharia, como nós todos sabemos muito bem. Bom, me aproximando do fim, é importante dizer que a chegada intempestiva do Covid-19 deixou marca nos estudantes, normalmente nos iniciantes. Aqui no Brasil, desconfio que na Argentina não terá sido diferente, as escolas particulares, talvez aquelas mais caras, elas fizeram um esforço muito grande para impedir que seus alunos perdessem o primeiro semestre. Esse esforço, não digo que ter sido inútil, mas o semestre foi fundamentalmente perdido, ou muito pouco aproveitado. Foi muito difícil. Isto é um desastre. Numa sociedade como a nossa, e de vocês na Argentina, sem dúvida, em que a educação é essencial, um semestre em que você tem uma atividade educacional pequena, é um desastre. A gente costuma associar desastre a outras coisas, mas a falta de um semestre de educação é um desastre. E o pior, nas escolas mais simples, onde mesmo algumas escolas públicas, infelizmente, o semestre vai ser perdido também. É um evento. É um duplo desastre. Isso talvez seja uma das coisas mais duras e impactantes da pandemia. E aqui, de novo, a iniquidade social cobra o seu preço. O preço mais alto é pago por aquele que não tem nenhum mecanismo de solução. Assim, nós vamos dar aula online para os alunos. Então, uma família que tenha 2 filhos, mas que façam cursos diferentes, vão ter um sistema informático completo para um filho e um sistema informático completo para o outro filho, e vão ter um acesso seguro, confiável ao Wi-Fi. Isto é fantasia, se não para uma classe média muito alta. Uma classe média mais simples não vai conseguir ter um material informático como esse que está na minha frente agora, por onde eu estou falando com vocês. Muito menos 2, se tiverem 2 filhos, o que é um número razoável. E muito menos vão ter um acesso confiável, contínuo, a um Wi-Fi de qualidade. Então, de novo, aquelas pessoas que têm menor poder aquisitivo vão pagar o preço da iniquidade do nosso sistema social. E a que eu queria trazer para cá, e que é uma coisa que incomoda a mim muito, é quanto isto se reverte em piora do sistema, do nosso sistema iníquo social. Enfim, mesmo as pessoas que têm todos esses recursos e essas facilidades, muitas, é o meu caso, é o teu caso, se filhos ou netos nossos precisarem de um apoio, nós podemos dar. Maurício, minha bateria está acabando, eu preciso que alguém venha me ajudar. Caso contrário, nós vamos ter dificuldades maiores. Maurício? Bom, eu fico por aqui e agradeço a vocês.
Obrigado, Scabarda, pelas suas palavras. Maurício vai chegar aí, calma lá. Não precisa ficar nervoso, não. A casa da minha filha tem 2 andares e eu estou isolado no segundo andar para poder ter, para não incomodar. Mas fica tranquilo, fica tranquilo. É só colocar o computador ligado na energia que vai resolver isso. Ele deve estar chegando aí para te ajudar. Mas eu vou aproveitar e então agradeço mais uma vez suas palavras. A questão da iniquidade, ela se faz presente na nossa sociedade, muito exacerbada aqui no Brasil, e a gente sempre espera que as diferenças diminuam com o tempo, que os governos façam com que essa é uma das missões dos governos, uma distribuição melhor de recursos para a sociedade, em todos os sentidos, né? Não só. O microfone está desligado, Scabarda. Não só de recursos financeiros, mas agora está assim, mas até da questão da educação. Então, a professora Valquíria está organizando as perguntas, ela vai encaminhar para vocês, mas só para esquentar e dar o tempo dela organizar, porque já vi no chat que tem bastante perguntas, eu só vou colocar um ponto para ponto de partida da coisa, que é o seguinte: eu, como professor, e a maioria de todos que estão aqui presentes aqui no Cobenja, assim como vocês falaram, de repente, estávamos no meio da pandemia, no meu caso, o período letivo já iniciado, já tinha dado 15, 20, talvez um mês de aula, e fui obrigado a ir para casa, os alunos também. E aí, o que nós fizemos? No meu instituto, os professores resolveram dar continuidade. Cada um aprendendo a seu modo possível. O seu modo, mas demos continuidade. E nesse caminho do aprender, né? Então, todos nós começamos a ver as alternativas, a ensino à distância, e nós percebemos que o uso da tecnologia, de certa maneira, trouxe vantagens em relação, ou muitas vantagens em relação às aulas tradicionais. E a minha pergunta colocada aqui para vocês dois, eu acho que o Scabarda caiu, talvez o Uriel possa iniciar respondendo, o ensino híbrido veio para ficar? O ensino híbrido veio para quedar? Esta é a nossa pergunta. Sí, sí. Mi respuesta es definitivamente. Yo creo que así como yo presenté lo que dice Manuel Castells en España, el modelo híbrido es el modelo que tiene que dominar de aquí en adelante, aún después de la pandemia. Esto presenta un desafío, que es varios desafíos que plantea yo y planteó Luis, que es el tema de la disponibilidad de los recursos tecnológicos, tanto para los alumnos como para los docentes, y de la formación docente, porque ahora lo hemos hecho del mejor modo que pudimos. Sí. Pero para futuro tenemos que aprender cómo es esta metodología para hacerlo bien. Hay un autor en Estados Unidos que dice que lo que hicimos, lo que estamos haciendo, es una enseñanza remota de emergencia. Y esto me parece muy correcto, porque no es educación a distancia. Educación a distancia requiere preparación, requiere elaborar materiales distintos, requiere toda una serie de condiciones que no se dieron en esta emergencia. Pero, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Este mal que nos ha ocurrido ha servido para que muchos se hayan animado, como tú decías, Luis, a hacer cosas que de otra manera no lo hubieran hecho. Y me parece que ya una vez que uno empezó a recorrer este camino, es un camino de no retorno. Sim. Só para lembrar que a questão da educação à distância híbrida já vem sendo discutida, já vem sendo implementada. Muitas universidades no Brasil e no exterior, mais no exterior, na Europa, etc., já se utilizam disso. E o que eu acho que aconteceu é que a pandemia veio para acelerar esse processo. Así es.
né? Assim é que é colocado. Mais do que inovar, ela acelerou esse processo. Mas agora eu vou deixar, então, que a Voltei. Voltou, né? A minha pergunta... Graças ao meu neto, né? Meu neto trabalhou aqui esse tempo todo, que o Maurício não bastou, tem que ser mais novo ainda. Tem que ser mais novo, né? Então, mas isso acontece aqui em casa também. Aqui em casa também acontece a mesma coisa. A minha filha mais nova, que muitas vezes resolve aqui os problemas tecnológicos. Mas a minha pergunta foi rápida, só para saber se essa questão do ensino híbrido, na sua opinião, se ele veio para ficar, se é definitivo. A questão do ensino híbrido, se é definitivo, se veio para ficar. Esse que eu queria só entender a sua visão. Então... Mas vamos ouvir os outros primeiro, já falei Não, o Uriel já respondeu enquanto você estava... Enquanto você estava alto. Veio para ficar? Veio para ficar, ele falou. No nível diferente do atual, é verdade, mas não existe volta atrás. A gente dá uma volta em 360 graus numa espiral. Nunca volta para o mesmo lugar. Você roda 360 graus e pensa que volta para o mesmo lugar, não volta, não. É isso. Também acho que é por aí. Vou chamar a professora Valquíria. Valquíria, você já está conectada e com as perguntas. Aqui. Obrigado aí pela sua participação. Então, pode encaminhar as perguntas. Então, boa noite a todos, né? Boa noite, Valquíria. Boa tarde, então. Eu não tinha cumprimentado os palestrantes, porque eu cheguei não atrasada, mas segundo o Luiz Paulo, atrasada. Enfim, mas vamos lá, pessoal. Então, tem perguntas para o professor Uriel e para o professor Luiz Carlos. Eu vou fazer para o professor Uriel, vou fazer uma para cada um, e tem algumas que são para ambos. E para o professor Uriel, eu não hablo espanhol. Portunhol também não. Eu compreendo o português, mas não posso falar. Não tem problema. Então, vou falar bem devagar. Combinado? Obrigado. Então, pode falar rápido que ele entende também. Tá. Então, o professor Aquiles, da Universidade de São Paulo, lhe pergunta: como países que ainda não têm acesso universal e de qualidade à internet podem formar engenheiros dentro deste novo paradigma de ensino híbrido? Sí. Es una buena pregunta. Yo creo que el rol del Estado es muy importante en ese sentido, en facilitar y mejorar el acceso a las conexiones a Internet, no solo por la necesidad de la educación, sino porque hoy la sociedad toda requiere de conexión a Internet para todo, para hacer trámites, hoy lo hemos visto durante la pandemia, hasta para ir al médico se pudo hacer con estos medios. Entonces, creo que hay un rol del Estado muy importante en facilitar este acceso. Ahora, mientras esto no ocurra, mientras no todos los estudiantes tengan el acceso igualitario a este tipo de recursos, habrá que tener consideración de esas situaciones. O sea, creo que debería haber cursos que, aun cuando se promueva una modalidad híbrida, deberá haber cursos especiales para esos alumnos que no tienen esa disponibilidad de acceso a la tecnología o a la conexión a Internet, para que vayan y tengan las mismas oportunidades que cualquier otro. Esa es mi respuesta breve a la pregunta. Tá, eu agradeço, professor. Eu acho que aqui, mais ou menos já na continuidade, mais ou menos no mesmo assunto, tem uma outra pergunta para você que eu não estou conseguindo aqui ver no chat, é do Luan Matheus, acho que esse é o nome dele. Ele diz assim: o investimento pelas instituições de ensino em tecnologias educacionais poderia contribuir para a consolidação de uma cultura de aprendizagem ativa e centrada nos estudantes no ensino presencial? No entendí bien la pregunta. ¿Podría repetir? O investimento... Investimento... Sí, inversión, ok. Sí. Pelas instituições de ensino em tecnologias educacionais
poderia contribuir para a consolidação de uma cultura de aprendizagem ativa e centrada nos estudantes no ensino presencial? Me parece que la clave para promover el aprendizaje activo y centrado en los estudiantes es la formación de los docentes. La mayoría de los docentes de ingeniería no hemos sido formados en temas de pedagogía. Enseñamos de la mejor manera que podemos en base a nuestro conocimiento profesional, pero no tenemos formación pedagógica. Me parece que esta es la principal inversión que hay que hacer hoy en día, no solo en tecnología, sino en formación de los profesores. Muy bem. Agora uma pergunta para o professor Scavarda. Essa pergunta também vem do professor Aquiles, da USP. Nas sociedades com distribuições de renda desiguais, a pandemia teve um efeito avassalador. As escolas públicas de engenharia no Brasil, com a maior presença de alunos oriundos de escolas públicas e de PPI, tiveram dificuldades para atender estes alunos. Como resolver esta questão? Esse é um problema de solução muito difícil, né? Porque ele fez uma pergunta estrutural. Ou seja, nós temos um erro estrutural. Não é uma falha das escolas de engenharia. É uma falha estrutural na maneira com que as escolas estão organizadas. De tal maneira que as escolas que têm alunos com maior poder aquisitivo, que são mais ricas, elas podem fazer o que as outras não podem. Esse é um erro estrutural que a gente deveria atacar se nós queremos amanhã ou depois ter uma sociedade que a gente possa minimamente chamar de democrática. Infelizmente, eu não sei como se resolve um problema estrutural. Eu sei que só se pode resolver esse problema com uma enorme vontade política de todos nós de atacar esse problema e não deixar que esse problema persista. Isso depende de todos nós juntos, porque é um problema de origem Valquíria estrutural. Perfeito. E o Brasil está cheio de problemas estruturais. Esse é mais um. Então, agora, mais uma pergunta para o professor Uriel. É da professora Liane Loder, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, campus Litoral. Em que medida esse novo normal, embasado na virtualidade, pode impactar as relações interpessoais, base dos processos educativos? También es una muy buena pregunta. Yo soy un defensor de la educación presencial. Cuando digo que vamos a tener modelos híbridos, no estoy diciendo que tenemos que eliminar la parte presencial de la educación. Creo que tenemos que tener híbrido. La palabra híbrido habla de un poco presencial, un poco a distancia. Y habrá que ver bien, yo he visto otra pregunta que mencionaba sobre el nivel de desarrollo intelectual o de edad, no recuerdo, y esto me parece muy importante. No es lo mismo un alumno de primer semestre que un alumno que está próximo a graduarse. Su desarrollo intelectual es muy distinto y su preparación. Yo creo que se puede tener más cursos a distancia en materias o en asignaturas de semestres ya más avanzados y tener más presencialidad en cursos con ingresantes, con los que recién empiezan. De todas formas, he hecho este comentario, tengamos en cuenta que hoy en la industria, en las empresas, muchas de las relaciones interpersonales y aún en la vida cotidiana, las relaciones interpersonales se dan a través de medios electrónicos, especialmente los jóvenes. O sea, muchas de las relaciones que ocurren entre los jóvenes se dan con redes sociales, con WhatsApp, con Instagram, con medios electrónicos. Quiere decir que para nosotros que somos grandes, nos resulta extraño, pero para los jóvenes ese es su medio de comunicación. Entonces, por un lado, este tema de que para los jóvenes estos medios son más naturales para ellos, y por otro lado, trabajar con instancias
híbridas, parte presencial e parte à distância. Perfeito, professor, muito obrigada. Ainda nessa mesma linha de pensamento, a professora Liane coloca uma pergunta parecida para o professor Escavarda. Quais as vantagens e desvantagens, no seu entender, dessas relações virtuais nos processos educativos, tão embasados nas relações interpessoais? Bom, eu acho que aqui eu vou pegar carona, Uriel, no que você falou. Você está tendo a mudança que nós estamos tendo, que nós estamos tratando aqui como se fosse uma mudança de métodos educacionais, ela é muito mais do que isso. A nossa sociedade inteira está mudando. Os nossos filhos, a geração que vem depois de nós, e os nossos netos, todos eles têm mecanismos de comunicação distintos daqueles que nós usaríamos entre nós. Eu gosto muito de poder sair, de poder estar com as pessoas uma a uma, ou em grupos pequenos, no restaurante, almoçando, etc., de forma longa e demorada. Isto não é, talvez, a forma mais comum de interação para essa nova geração. Então, o que nós estamos diante de uma mudança que não é educacional, em que o processo educacional está sofrendo uma influência de uma mudança social mais profunda, onde as interações interpessoais vão se tornando menos intensas, no sentido de presença pessoal, vão se tornando mais intensas, no sentido de interações mediadas por tecnologia, e isso não faz mais do que mudar a forma com que nós vamos usar a tecnologia à nossa disposição. A sociedade mudou. Nós estamos respondendo a uma nova sociedade e não a um novo processo educacional. O processo educacional está seguindo uma mudança muito mais profunda que a da sociedade. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu muito bem. Eu acho que concordo com você. Eu acho que é uma questão da sociedade, mais do que de simplesmente uma questão educacional. Eu acho que tem tudo a ver. É muito profundo, né? É bem profundo. Então, espero que a Liane tenha gostado, tenha aceitado. Não sei se eu respondi ao que você gostaria, mas eu acho que é isso que aconteceu. Bem, continuando então com as perguntas, agora eu tenho uma pergunta para o professor Uriel. É da professora Diana Rubim, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem um preâmbulo para a pergunta, então eu vou ler, né, mais ou menos como ela colocou aqui, é um pouco grande, então eu vou devagarinho aqui, temos tempo. Bom, enfim, ela diz que ela gostou do relato referente à preferência dos alunos ao modelo à distância, aquilo que o professor Uriel disse que fez a pesquisa com os alunos dele. Então, ela diz que, particularmente, ela acredita muito no potencial de um modelo híbrido para que se possa extrair os benefícios do contato presencial com professores e equipes de estudo, mas que entregasse a autonomia e flexibilidade do ensino remoto. Então, ela continua dizendo assim: o meu medo é para aqueles em situação de vulnerabilidade social e que não possuem condições de acesso à internet e equipamentos digitais, envolvendo até mesmo questões familiares. Penso que esse modelo, apesar dos benefícios, poderia aumentar ainda mais a desigualdade social. Então, professor Uriel, pergunta vem: você saberia compartilhar conosco alguma solução para essa situação, pensando num futuro em que o ensino à distância fará parte da nossa rotina? Bueno, es muy cierto lo que dice la profesora y es un poco la respuesta que di antes. Creo que debemos seguir teniendo opciones de cursado presencial para aquellos alumnos que así lo requieren. De todas formas, tengamos en cuenta que a veces es justamente la modalidad presencial la que impide que algunos alumnos participen. A mí me ocurre, en mi curso en particular, el campus en el cual yo doy clase está alejado del centro de la ciudad
y muchos de mis alumnos trabajan durante el día. Entonces, llegar a la facultad a tiempo para empezar la clase les resulta muy complicado y en algunos casos muy oneroso, porque tienen que tomar un transporte o tienen que ir con su propio automóvil. Y para volver a su casa, yo doy clase a la noche, no se pueden ir muy tarde porque ya no hay transporte o porque es peligroso o por algo. Entonces, hay alumnos a los cuales claramente la modalidad distancia los puede perjudicar y habrá que seguir dándoles opciones presenciales para que puedan seguir. Pero a la inversa, hay muchos alumnos, y esto lo he verificado, que la modalidad presencial es la que los limita, porque no les permite cumplir con sus otras obligaciones, porque trabajan, porque tienen familia, por una serie de razones. Entonces hay de los dos casos. Y hay que contemplar ambas situaciones y por eso creo que debe haber cursos que se puedan hacer en modalidad distancia y ese mismo curso habrá otro profesor que lo dará en modalidad presencial y entonces los alumnos podrán elegir cuál es el que más les conviene ou mais les sirve. Muito bem, concordo plenamente, professor. Bom, então agora uma pergunta ao professor Escavarda, é da professora Isolda Jane de Lima, da Universidade de Caxias do Sul. Ela pergunta: como o senhor acha que as universidades podem preparar os docentes de engenharia para superar estas lacunas de formação pedagógica? Formação pedagógica, lacuna dos professores. A pergunta é para Luiz ou para mim? É para o Luiz. É para mim. Isolda, eu entendi que é a Isolda que fez a pergunta, não foi? Sim, foi a Isolda. Isolda, essa sua pergunta é uma pergunta de resposta aparentemente óbvia, mas de solução complicada. Ou seja, como o Orial falou, eu dou aula porque dou aula, não porque eu tenha feito alguma vez na minha vida um curso que me tenha dado uma noção do uso perfeito da didática. Eu simplesmente dou aula há décadas, como muitos de nós damos aula há décadas, com as mesmas boas características, certamente os mesmos vícios e os mesmos defeitos. Então, a solução aparentemente simples é que todos os professores, para serem professores, deveriam ter um diploma, mesmo que não fosse um diploma formal, mas deveriam ter tido um acesso a um curso de formação didática razoável. Isso é óbvio, difícil de fazer, porque nos nossos ambientes, e eu acho que vocês todos vão concordar com isso, o ensino se dá junto com a pesquisa. Então, cada um de nós exerce um enorme esforço na direção da pesquisa. Uma parte enorme do meu tempo sempre foi dedicada à pesquisa. E uma parte grande, talvez não enorme, dedicada à educação. Então, quando você vê nessa situação, você imaginar que uma pessoa que se formou, que fez o mestrado e que fez o doutorado, apesar do nome mestrado, ela não tem nada de mestre. Fez o doutorado, mas não tem nada de educacional. Em alguns lugares aqui e ali existem alguns cursos pequenos, pinceladas de interesse educacional. Todos nós nos formamos sem ser realmente mestres, no sentido mestre da palavra. Então, Isolda, a solução é óbvia. Ela aparentemente é simples, porque seria fazer com que todas as pessoas que vão dar aula tivessem um complemento didático na sua formação. Isso é fácil dito, difícil feito, porque todas as pessoas já têm titulação, são todos mestres ou doutores, ou têm uma titulação maior, e não se sentem obrigados a fazer curso. Então é muito difícil, apesar de simples, é muito difícil você convencer as pessoas a se dedicar a um curso desse tipo. Não sei se eu respondo a pergunta, mas ela é uma preocupação que todos nós temos que ter. Ou seja, nós estamos
nós estamos em cima de uma... Às vezes eu olho que a gente está em cima de alguma coisa frouxa, que embaixo não tem... nós não temos debaixo de nós toda a fortaleza e a segurança que a gente imagina ter. Exatamente por esse lado falho da nossa formação. ¿Puedo agregar algo a la pregunta, a la respuesta de Luis? Yo creo que la clave, además de lo que dice Luis, que estoy de acuerdo, es algo que yo mencioné en mi presentación, que son los incentivos. ¿Por qué un profesor va a dedicar tiempo a formarse en aspectos pedagógicos cuando es evaluado y progresa en su carrera académica por publicaciones? Se va a dedicar a publicaciones porque eso es lo que cuenta. En la medida que cambiemos el sistema de incentivos y además de tener en cuenta o de requerir las publicaciones, la investigación, le sea requerido y valorada la formación docente, entonces va a haber más interés por eso. Hoy en día los docentes no quieren perder tiempo en algo que no le aporta a su carrera académica. Entonces lo que hay que cambiar es el sistema de incentivos, el sistema por el cual, y esto no es solo de Argentina, de Brasil, es de todo el mundo, publish or perish. Lo que importa es la publicación y la calidad académica, la capacidad para lograr que los alumnos aprendan, eso no importa. No chat estão aparecendo alguns comentários nessa linha, né? Então, o Luan Matheus, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, eu acho que é isso, ele coloca, né, uma pergunta: como as instituições de ensino podem incentivar que todos os docentes sejam adeptos do lifelong learning em relação à prática pedagógica, né? Eu acho que é bem essa a resposta que o professor Uriel acabou de dar. Ele respondeu essa pergunta. Não é uma questão que a gente não se dedique a isso. Mas assim é. Então, e também a professora Simone Leal, da Universidade Regional de Blumenau, ela comenta: me parece que para que os professores se engajassem nesse tipo de formação, necessitaria uma valorização profissional e incentivo institucional. Perfeito. Mas não é só incentivo institucional, né, professores? É uma questão maior, né? Aí entra a CAPES na história, entra monte de... É um incentivo mais do que institucional. É mais que institucional. O incentivo institucional é uma resposta, toda uma forma de ser, que entra a CAPES, entra a CNPq, entram os órgãos financiadores de pesquisa da Argentina. Todos eles cantam pela mesma cartilha. E o Luan, ele insiste que, na verdade, o que ele quer saber são ações pragmáticas das instituições de ensino. Que ações as instituições de ensino poderiam desenvolver, enfim, para incentivar os professores que fossem adeptos, né, do lifelong learning. Ele quer sugestões de ações. O que os senhores podem dizer para ele? Eu acho que uma instituição sozinha, você acabou de colocar, o problema é maior do que uma instituição. Uma instituição sozinha não conseguirá fazer nada. Se houver um interesse de muitas instituições de peso, então eles conseguem mexer no sistema. Imagina que no Brasil você tem uma instituição imensa de qualidade internacional inquestionável, como a USP ou a Unicamp. Se essas duas instituições não se mexem, quem vai se mexer? Essas duas instituições falam pela pesquisa em larga escala no Brasil. Elas têm... Se essas duas instituições têm uma resposta pouco voltada nessa direção, muito pouco se pode fazer. Então, acho que seria necessário que nós fôssemos as instituições de ensino. Nós, e aí, quem somos nós? Nós somos organismos, como a ABENGE, como outros, mostrando a importância desse aspecto educacional ser melhor compreendido. Não posso ir eu, professor Escavarda, lá pequenininho,
ou um de vocês sozinho. Nós temos que, como um todo, porém, com um guarda-chuva maior, que são os guarda-chuvas das nossas instituições. Isso é um Se problema me permitem, grande. Se me permitem, as novas diretrizes curriculares nacionais, elas têm uma abordagem bastante forte nessa questão da formação continuada dos professores de engenharia e traz essa questão da valorização dessa formação. Então, é alguma coisa que a gente espera que vá ser implementada nas escolas de engenharia. Eu digo pela Universidade de Caxias do Sul, nós temos um núcleo de formação de professores, que tem mais de 25 anos, várias escolas comunitárias, universidades comunitárias, também têm núcleos de formação de professores, isso é uma prática comum nas universidades comunitárias. Mas, realmente, não são todas as universidades e faculdades, centros universitários que colocam isso. Mas você colocou aqui a questão, só botou o dedo na ferida. Quando você faz concurso, o que eles pedem de você para você passar no concurso? Exatamente. Começa pela lista de publicações. Ela colocou com clareza. Deixe-me ver suas publicações. Ah, não. Próximo. Ah, você sim. Depois, eu só queria... bom, então dá uma aulinha aí, por favor. Só queria lembrar que o professor Benedito, hoje, na palestra de abertura do evento, ele falou em projeto para incentivar os professores a se capacitarem, financiado pela CAPES. Então, já temos uma sinalização, só para lembrar, que a CAPES está sinalizando, já era um projeto antigo, que a Benji já há anos vinha lutando para isso, e é um projeto que é multi-institucional. Na verdade, várias instituições coordenadas pela Benji estavam propondo esse projeto junto à CAPES de capacitação docente, e hoje o professor Benedito sinalizou que a CAPES está incorporando a ideia e provavelmente a gente vai ter algum edital próximo, né? Então, isso é uma coisa que é importante, mas não resolve, porque eu acho que esse ponto que vocês dois colocaram, que é a valorização da nossa carreira, que tem que também vir em paralelo, né? Quer dizer, você tem que criar condições de promover essa capacitação, mas, em paralelo, nós temos também que criar um sistema que dê mais valorização ao docente que se dedica mais à educação e não somente ao docente que se dedica à pesquisa científica. E, como você falou, Escavado, isso começa no edital dos concursos, né? Quer dizer, supervalorizando a publicação científica em detrimento à prática. T igual a zero já é isso. T igual a zero começa com isso. Mas nós temos que... Eu acho que a CAPES, a sinalização da CAPES é importante. Até então, a gente não conseguia. Mas o Benedito lá é um passo importante, que a gente conhece o Benedito. Mas, mesmo a presença do Benedito não é suficiente. Porque as paredes da CAPES pensam de outra maneira. É impressionante. As paredes não têm ouvidos, não, elas têm pensamento. Muito pior. Ok. Valquíria, temos perguntas? Temos várias perguntas ainda, então, Luiz Carlos. Vamos lá. Só para continuar ainda nessa linha que a gente está da questão da formação do professor de engenharia, o Marcos Vinícius, da Benji Estudantil, ele pergunta aos dois professores, ele gostaria de saber, na vossa opinião, em qual momento seria mais eficiente formar um engenheiro educador para a prática docente? Na graduação, na pós-graduação, mestrado e doutorado, ou pós a contratação, pós-concurso? Es una buena pregunta. Yo creo que ya hay universidades, no pocas, yo no conozco en mi país, no sé en Brasil, pero por ejemplo el otro día estuve participando de una conferencia en República Dominicana, la Pontificia Universidad Católica Madre María de República Dominicana, la mejor universidad de República Dominicana, y ellos exigen a sus profesores
les exigen y les ofrecen una formación inicial sobre aspectos pedagógicos a cualquier docente que quiera ejercer como docente. O sea, está su capacitación profesional como ingeniero, etcétera, pero además le obligan a hacer un curso que creo que dura, no sé si 2 o 3 semanas, inicial. Y después le ofrecen anualmente cursos de actualización en temas de pedagogía, en temas de didáctica. Entonces creo que esa es una buena metodología. Dar una formación inicial al docente cuando empieza a dar clase, y después dar nuevas formaciones cortas periódicamente. Eso no quita que haya docentes. En mi universidad tenemos la maestría en docencia universitaria, pero es una maestría, dura 2 años. Hay muchos docentes que lo hacen, pero por propia voluntad. Eso no se puede poner obligatorio. Pero sí debiera ser obligatorio algún curso inicial y algún curso todos los años para mantenerse actualizado. Esa es mi opinión al respecto. Eu acrescentaria que, durante o curso de graduação, respondendo a pergunta que foi feita, eu acho que, junto com as atividades de iniciação científica, poderia existir também uma atividade de iniciação didática, ou o nome que se queira dar. Quer dizer, não só a pessoa, há muitos anos existe iniciação científica no Brasil. Isso é uma coisa... Eu fiz, para vocês terem ideia, eu fiz iniciação científica. Portanto, é uma coisa que tem muitas décadas já. Por que não pode existir algo até de dimensão um pouco menor, mas um curso de iniciação pedagógica, ou atividades de iniciação pedagógica, ou mesmo uma atividade de iniciação pedagógica que seja paralela, que seja opcional, tanto quanto opcional é as atividades de educação, de iniciação científica. Eu não vejo mal que uma boa parte dos alunos de graduação terminem seu curso de graduação com noção de o que é uma boa aula, que são boas práticas didáticas. Não digo uma coisa profunda, não, mas o que seriam, digamos, boas práticas didáticas, já na graduação. Bem, esse assunto está pegando fogo aqui no chat, né? Então tem vários exemplos, enfim, acho que não vai dar tempo de falar tudo, mas eu vou fazer uma pergunta que faz um tempo que está parada aqui, que não é desse assunto, mas que também é importante, que é do professor Aquiles, da USP. Ele é sobre laboratórios. Então ele fala assim: laboratórios simulados ou virtuais, é para os 2 professores, sim? Para o professor Uriel e o professor Escavarda. Laboratórios simulados ou virtuais, realizados por softwares/hardwares ou aulas gravadas de laboratório, podem ser alternativas aos laboratórios presenciais. Vocês acham que estas alternativas podem ser incorporadas no novo normal? Yo creo que allí hay que agregar los laboratorios remotos, que no es lo mismo que los laboratorios virtuales. El laboratorio virtual puede ser útil, la simulación puede ser útil, pero me parece que siempre hace falta trabajar con los objetos reales, los objetos concretos. Y cuando no hay posibilidad de ir físicamente al laboratorio, al taller, entonces está la opción de los laboratorios remotos, que implican utilizar objetos reales a la distancia. La Universidad Federal de Santa Catarina tiene una cantidad de experimentos de libre acceso de laboratorios remotos, y de hecho yo los uso en mis cursos. Y yo creo que esto es muy importante, en particular en mi país. Actualmente el CONFEDI, del Consejo Federal de Decano de Ingeniería, está promoviendo la creación de una red de laboratorios remotos entre todas las facultades de ingeniería de todo el país. Y me parece que esto es fundamental si queremos ir a un modelo híbrido. No solo laboratorios virtuales o simulaciones, sino laboratorios remotos.
Bom, Valquíria, eu diria o seguinte, eu acho que existem laboratórios que não podem existir de outra forma, até porque alguns laboratórios são de preços exorbitantes. Eu não posso ter um, você outro e ele outro. Eu posso ter um que comparto com você, você pode ter outro que você comparte comigo. Coisas desse tipo são inevitáveis. Mas eu considero que tudo isso é o que o americano chama de second best. O melhor é você ter o laboratório e ter o laboratório realmente disponível para todos os alunos. Mas nem sempre isso é possível, então o second best entraria nessa situação. Laboratórios compartilhados, laboratórios remotos, etc. E sabendo-se que determinado tipo de atividade ela não pode ser feita de outra maneira, às vezes até porque preços são exorbitantes. As nossas instituições não têm condições financeiras de bancá-los. Então, se eu consigo na minha instituição bancar um e você na sua bancar outra, usamos os dois. Mas eu vejo isso como second best, se você aceita. Eu tenho aqui uma última pergunta, acho que não vai ser possível fazer outras, da professora Maria do Carmo. Eu acho que é isso, eu não consigo entender direito aqui pelo chat, mas eu acho que é da professora Maria do Carmo, da Universidade Federal do Paraná. O projeto de uma educação em engenharia com foco no engenheiro mais criativo, crítico e líder requer estratégia de educação, eu entendo aqui na escola secundária, né, no ensino médio, também com esta mesma ênfase, estimulando estes a serem engenheiros. Como será o futuro da engenharia com o atual projeto de militarização que se rege pela subserviência? No sé, supongo que la pregunta es para Luis. Yo no conozco ese proyecto de militarización. Eu também não conheço o projeto de militarização, mas já me coloca do outro lado se existir esse projeto. Porque não é assim que você vai formar engenheiros no esquema. Nós estamos querendo que os nossos engenheiros sejam criativos, que tenham ideias próprias, que sejam capazes de inovação. É isso que seria um engenheiro. E não um engenheiro em que as coisas estão prontas antes e ele tem apenas que engajar-se. Não, eu quero engenheiros que sejam inovadores e criativos. Que, até onde eu estou entendendo, não é muito de acordo com o sistema de militarização ao qual se referiu a Valquíria. Eu não conheço esse projeto de militarização também, mas eu não vejo isso como uma coisa possível. Inclusive, se se queira, as nossas escolas de engenharia que estão associadas ao Exército ou mesmo à Marinha, elas são tudo menos militarizadas nesse sentido. Você vai ao IME, Instituto Militar de Engenharia, você vê que os laboratórios são lugares onde a criatividade existe, feito para isso. Isso, Brandão, que conhece um pouco melhor, que está perto de nós, poderá me corrigir. Professores, eu queria fazer uma pergunta de minha autoria, e acho que a gente tem alguns minutinhos aqui, e é uma resposta daquelas bate-bola, assim, bem rápida, para os dois. Nesta plenária, vocês falaram muito dos desafios que foram impostos pela pandemia. Se possível, em poucas palavras, eu gostaria que vocês nomeassem outros desafios globais pelos quais a educação e engenharia está passando, está atravessando ou vai atravessar na próxima década, por exemplo. Yo mencioné en mi presentación la automatización, la cuarta revolución industrial, la democratización de la educación superior. Todo esto son desafíos que enfrentamos, la flexibilización, son desafíos que vienen de antes. Lo que ha hecho la pandemia es reforzar esos desafíos, hacerlos más desafiantes, si se puede decir. Y acelerar el proceso. Acelerar el proceso, pero en realidad todas esas cuestiones ya venían de antes. Scavarda quer completar? Não, eu concordo com o que o Uriel está dizendo. Nós estamos aqui diante de uma situação em que o processo foi muito acelerado em função da pandemia. Mas
eu acho que não tem nada à nossa volta tão disruptivo, se é que essa palavra existe em português, quanto é ou quanto está sendo a pandemia. Nada sequer parecido. Nenhum de nós estava preparado para isso. Nada foi tão inesperado e tão disruptivo quanto foi essa pandemia. Bom, Luiz Paulo, eu acho que a gente encerra aqui as perguntas. Só queria dizer que a Letícia tem um recado para dar antes da sessão terminar, e também que os participantes dessa plenária não saiam do ambiente assim que a Letícia der o recado ou que o Luiz Paulo encerrar, porque no término da plenária nós vamos ter uma apresentação do Coro do Moinho da Universidade de Caxias do Sul para encerrar essa plenária. Tá? Muito obrigada pela atenção e pelas respostas, professores, pela vossa participação. Valquíria, já estou ligado. Valquíria, muito obrigado pela participação, pelas perguntas, pela organização aí desse debate, que eu achei que foi muito profícuo. E eu gostaria de agradecer muitíssimo aos professores que participaram, acho que criou-se um ambiente de debate muito rico, e fica aí para a gente continuar esse debate. Esse debate não se encerra aqui, os desafios são muitos, e um deles até também teria minha pergunta, mas hoje não temos mais tempo, que seria como desenvolver os soft skills através de educação à distância, que eu acho isso mais um desafio maior, porque as competências, as hardwares, eu acho que seriam mais fáceis de ser desenvolvidas, mas os soft skills é mais difícil. Então, é um outro desafio que nós temos que aprender através de desenvolvimento de novas metodologias, desenvolver junto com os nossos discentes. E só reforçando que a última colocação feita pelo professor Escabarda, que eu vejo com muita desconfiança essa história de militarização de ensino fundamental e médio, né? Eu acho que é uma coisa que a sociedade deve discutir, mas que, graças a Deus, o ensino superior, o ensino de engenharia, tanto no IME quanto no ITA, não tem nada de militarizado. Nós temos um instituto onde a criatividade se faz presente a todo momento, e os resultados do ensino do Instituto são conhecidos por vocês, e os alunos são muito bem quistos, tanto dentro do próprio ambiente militar, mas principalmente para o mercado de trabalho, que é fruto desse desenvolvimento. Mas eu também concordo que se deve discutir, a sociedade deve discutir um bocado essa história eu não conheço bem o projeto que esse governo tem, mas, independente do projeto, acho que tem que ser discutido com a sociedade para caso a gente queira implementar isso. Ok? Então, eu vou encerrando. Mais uma vez, agradeço a participação dos professores, agradeço a participação de todos através das perguntas, e vamos dar sequência, então, ao evento, chamar a Letícia, né, que quer dar uma informação para a gente. Letícia, por favor. Oi, gente, boa tarde. Aqui é a Letícia, eu sou diretora de eventos e gestora dos núcleos lá na Benja Estudantil, e eu queria agradecer muito a presença de todos os professores, né? Muito legal que o evento online possibilita que a gente traga professores de fora para enriquecer ainda mais o nosso debate. E eu queria fazer um convite aqui em nome de todo mundo da Benja Estudantil para os estudantes que estão presentes, que agora às 6h30 a gente vai fazer o Fórum de Estudantes, onde a gente está trazendo vários profissionais, né, formados que atuam na área de engenharia, para contar para a gente como que está funcionando aí o mercado de trabalho, quais são as perspectivas para a gente que vai se formar agora. E então convido todo mundo para participar, vai ser às 6h30. Muito obrigada a todo mundo novamente, né, pelo espaço, o debate aqui foi muito bacana, muito enriquecedor, e estou muito grata mesmo por a gente estar participando e estar conseguindo fazer esse evento dessa forma, né? Acho que como vocês estão discutindo aqui, né, os desafios para a educação são desafios, acho que vão para outras áreas da nossa vida, né? Trabalho, eventos, e então acredito que daqui para frente vai ser mais usado ainda, né, esse formato de eventos online, e a gente só tem a ganhar com isso, né? Então, muito obrigada, gente. Então, vou chamar a organização do evento para
colocar o vídeo, por favor. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e parabéns pela equipe aí, pela produção do vídeo, muito emocionante, de fato. E agradeço a todos e vou encerrando aqui a nossa sessão, a primeira sessão plenária do COBENS. Obrigado a todos.